Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus queridos Sans, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o editor de fotografias do seu celular Samsung Galaxy. Só que toma cuidado para não confundir a galeria com o editor de fotografias. Na galeria, se a gente vier nesses três tracinhos, vocês vão verificar que nós temos aqui sobre a galeria com a versão da galeria. E o editor de fotografias, a gente acessa ele quando a gente entra em alguma foto e clica justamente nesse ícone de lápis. Aí sim, a gente habilita esse aplicativo que é interno dentro da galeria, tem dezenas de funções e é isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Por isso, olha só, sobre o editor temos a versão separada dele, por isso é um aplicativo incorporado dentro da galeria. Vai ter um vídeo futuro também para falar só sobre a galeria, só que esse vídeo vai ser um guia sobre o editor de fotografias. Por isso, para você que quer saber como faz, já carimba esse like, prepara a pipoca e vem comigo! Bora lá então, vamos abrir o nosso editor de fotografias, que agora vocês já sabem que é pelo ícone de lápis. Vamos passar por todas essas opções, tá? A começar aqui pela esquerda, que tem uma funçãozinha que fica um pouquinho escondida aqui, que eu vou chamar de varinha mágica. Como que ela funciona? Quando a gente toca sobre ela, repara que vai começar um pós-processamento, que é a inteligência artificial agindo aqui em cima da fotografia para tentar melhorar, ok? Então ela já fez até um crop aqui, já fez um recorte, fez algumas melhorias. Como que eu sei quais foram essas melhorias que ela fez? Justamente através desse pontinho vermelho que ela assinala aqui embaixo. Então tudo que está com pontinho vermelho, eu sei que ela alterou. Então aqui no caso do formato, ela mexeu no recorte e aqui no ícone de solzinho, eu também consigo saber onde que ela mudou. Tá vendo que tem mais um pontinho vermelho aqui? Ela justamente alterou a exposição para 30 e também alterou o contraste para 14. Se eu quiser saber como estava antes, olha só, é só segurar o dedo sobre a tela. Eu vou ver o antes, que seria o original, e o depois. Então ela aumentou um pouco o contraste e também a questão da exposição. Uma leve melhoria, e aí você tem duas opções. Se você não gostar do resultado, você pode clicar em reverter e faz a sua edição manualmente. Se você gostou do resultado, você tem duas opções de salvar. Isso é importante para vocês saberem. Quando vocês tocam aqui em cima em salvar, você vai salvar essa edição em cima do arquivo original, tá? Então olha só vou ter aquele arquivo. E aí você vai me perguntar, pô Vertão, aí eu fiz uma edição, eu perco o meu arquivo original? Não, isso é legal do seu editor de fotografias. Depois você pode voltar para essa foto, olha só, clica no lápis, você vai ter sempre essa opção reverter, e ele vai reverter para o original. Então é uma opção, e aí você tem que salvar novamente, olha só, aí você volta para o original. Digamos que você quer salvar como uma cópia, então vamos lá fazer novamente o nosso pós-processamento. Fez o pós-processamento e agora eu não vou mais salvar aqui em cima. Eu vou aqui embaixo e aí eu tenho uma opção salvar como cópia. Aí sim, eu salvo essa edição e mantenho também o meu arquivo original. Aí é uma questão de opção. Eu gosto de ter sempre os dois formatos. E aí se eu gostei, eu acabo deletando o formato original depois, tá? Então é uma questão de preferência. Vamos voltar para o nosso editor, ícone de lápis. Agora vocês já sabem para que serve a varinha. Vamos falar sobre essas outras funções. A primeira, que já vem pré-setada, é justamente o crop, ou seja, recortar o formato para que você possa adequar esse tamanho para onde você vai postar. Então, digamos que você vai postar no Instagram, o Instagram tem um formato, repara que quando você faz o crop, muitas vezes, olha só, ele aparece aqui em cima que você já encontrou um formato, por exemplo, o 3x4, vou trazer ele um pouquinho mais para cá, olha só, o 2x5, se eu quiser o 4x5, olha só, ele me ajuda aqui, achei o formato, depois eu posso justamente alinhar a minha foto conforme a minha preferência. E na parte de cima a gente tem a opção de girar 90 graus, então a gente consegue girar essa fotografia, se ela foi tirada de lado, você quer ela em pé. O espelhamento, que é utilizado normalmente quando você tira fotos de selfie, esquece de espelhar. O modo free é justamente para você conseguir ajustar, mas porém com uma forma padronizada também. Então se você não encontrou ali com o dedo, você pode ir direto, olha só, 3x4, e aí você já faz o formato 3x4. Repara que tem dois pontinhos para cá que você consegue outros formatos também, tá gente? Então tem vários formatos. Travei no 3x4, agora repara que ele não me deixa mais eu perder esse formato. Então se eu for para a esquerda ou para a direita, olha só. Então essa é uma opção que seria a ideal para você encontrar o formato que você quer, porque você não precisa ficar se matando lá para achar o formato na mão. E aí falando desse slider aqui embaixo, é justamente um ajuste de inclinação. Então se você achar que a sua foto não está devidamente alinhado, você pode justamente fazer esse ajuste manual. Então você faz esse ajuste fino aqui, no caso da minha foto eu acho que já está ok. Mas é legal você saber que você tem essa opção justamente de girar a sua foto de uma forma bem simples, bem fácil. E aqui no quarto ícone a gente mexe na perspectiva. Dependendo da sua fotografia, é uma opção legal para você fazer.
No caso dessa foto, não seria a ideal. Vou abrir uma outra foto que talvez ilustre melhor esse exemplo. Então vou abrir essa foto aqui, olha só. Digamos que eu me arrependi de tirar ela inclinada, queria o celular reto. Então eu posso justamente fazer aquele alinhamento que eu falei para vocês, olha só. Então eu deixo ele um pouquinho mais alinhado, conforme eu gostaria. Ajusto aqui o formato, pronto. E agora eu posso mexer na perspectiva. Se eu quiser mexer na perspectiva de lado, eu posso fazer isso aqui, como se eu estivesse meio que inclinando ele para a tela. Tem que ser um ajuste fino também para não ficar muito artificial, tá, gente? Mas dependendo da foto que você vê que ficou um pouquinho distorcido, você consegue ajustar justamente por aqui. E o ajuste vertical, que é justamente, eu posso alinhar tanto pela parte de cima quanto para a parte de baixo. Então são ajustes finos que você consegue fazer na sua fotografia. Uma vez satisfeito, é só você dar OK. E agora você já sabe que você pode salvar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Lembrando que aqui ele substitui o arquivo e aqui ele salva uma cópia. E ainda na ferramenta de formato, repara que a gente tem uma outra opção, que é esse círculo tracejado. Essa função ela é bem legal, que quando você aperta ela mostra aqui o ajustar a forma automático, manualmente ou desmarcar. Então, normalmente eu utilizo o automático e pessoal, tá muito bom esse recorte. Olha só, eu nem vou me preocupar em fazer muito certo, ok? Vou fazer aqui bem male-male e repare que automaticamente ele já vai fazer esse ajuste. Então tá funcionando muito bem essa ferramenta de recorte. Nem preciso aqui no caso desmarcar, senão eu poderia aqui ó, desmarcar e fazer algum ajuste manual. Poderia fazer como forma livre e aí eu clico em avançar e ele já vai gerar um arquivo PNG transparente com aquele meu recorte. Se eu quiser, por exemplo, fazer com que isso vire um sticker, uma figurinha, eu posso também colocar aquelas bordinhas que são características dos stickers. Posso mudar a cor também se eu quiser, mas é um ajuste bem legal aqui, olha só. E depois isso aqui pode virar um sticker para você utilizar em outras fotos como montagem ou até mesmo em mensageiros como WhatsApp e Telegram. É uma opção bem legal e como vocês podem ver o recorte está funcionando muito bem. Mas ainda na ferramenta de recorte tem outras opções que a gente pode fazer também. Sabe quando você quer colocar aquele avatar nas suas redes sociais que fica mais ou menos assim com um recorte em formato de círculo ou outros formatos? Você também pode, olha só. Então vou selecionar aqui uma fotografia. Vou lá abrir o nosso editor de fotografia na ferramenta de recorte, só que agora eu não vou mais ajustar a forma. Eu vou colocar, olha só, forma. Então tem a forma livre e a forma. E aqui, olha só, eu consigo já fazer esse ajuste na minha fotografia. Aí eu coloco onde eu quero aqui, dou um avançar e a mesma coisa, olha só. Já tem ali, por exemplo, o meu avatar pronto, a minha imagem onde eu vou utilizar nas minhas redes sociais. Então é uma forma bem simples de você também editar esse tipo de fotografia. Vamos continuar e pessoal, não pula esse vídeo porque eu tenho certeza que tem muitas dicas importantes que você não quer perder, tá? Então olha só, vamos voltar agora para essa outra foto. Continuando, a gente já passou aqui pela primeira ferramenta, vamos para a segunda ferramenta que é justamente de filtros. Se você tiver dúvida, você pode segurar o dedo sobre aqui, olha só, ele vai aparecer aqui o nome. Então são filtros. E como que funciona esses filtros? A gente já tem filtros pré-setados pela própria Samsung, então a gente consegue aqui ver alguns resultados desses filtros, tá? E ao mesmo tempo, através desse slider aqui embaixo, eu consigo regular a intensidade desse filtro. Tem muitos tipos de filtros. Ao utilizar, você vai acabar entendendo quais são os melhores filtros para cada tipo de fotografia, tá? Então tem filtros que são específicos para algumas fotos, sejam fotos noturnas, fotos de comida, fotos também de dia, foto de sol, ou seja, você vai ajustando conforme também o seu gosto e o seu estilo de foto para postagem. Então olha só, esse filtro aqui, que chama-se New York 14, ele acaba dando um efeito de muito contraste nas cores pretas, acabou estourando um pouquinho, então não ficou tão ideal, mas eu posso ajustar aqui, olha só, como seria antes e o depois. Vocês conseguem ver que ele já melhorou bastante essa questão da minha fotografia através do filtro. E o legal do filtro também é que quando você faz isso em várias imagens, você acaba criando uma identidade visual através do tipo de filtro que você está utilizando. Esse outro aqui acabou ficando bem legal também, olha só o resultado, como seria o original e o resultado após o filtro. E aí mesma coisa, se eu achar que está um pouquinho estourado, eu posso ajustar aqui, mas eu acho que chegou num resultado bem legal através do filtro. Então é legal vocês saberem que tem o filtro, só que reparem aqui, olha só, tem um sinalzinho de mais, que quando você toca sobre ele, abre a opção de criar filtro e baixar filtros. Então vamos clicar em baixar filtros. Aqui ele já abriu a Galaxy Store e olha só quantos filtros que vocês podem baixar. Então aqui vamos baixar alguns filtros. Se você tiver com dúvida, pessoal, vocês podem clicar aqui, olha só. Você vai para a tela
do desenvolvedor. Nesse caso é grátis, tá? E aí você consegue saber o estilo de fotografia para utilizar esse filtro. Então esse filtro, olha só, ele clareia bem a foto, ele dá um efeito como se estivesse bem ensolarado. Então você já sabe até meio que o padrão desse filtro para você utilizar nas fotos corretas. Então vamos clicar em instalar. Já instalou o filtro, aí vocês podem instalar à vontade, tá? Então vamos voltar aqui, olha só. A gente está na Galaxy Store. Deixa eu voltar mais uma vez, porque... Opa! Voltar aqui porque eu estou ainda na galeria. E aí repara que a gente trouxe aquele filtro, o Cappuccino. Nesse caso eu acho que esse daqui é o filtro ideal. Melhorou bastante a minha fotografia, ficou bem legal. Deu uma questão de saturação na grama, não ficou nada estourado, ficou muito legal. E aí vocês também têm a opção do mais aqui, que é justamente criar filtros. Então quando a gente clica em criar filtros, vocês vão selecionar fotos da sua galeria para ele pegar aquela composição visual de cores e brilho. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar uma imagem aqui. Então olha só, vou selecionar uma foto que vai funcionar como meu filtro. Repare que ela tem um padrão de cores meio que rosado, e aí aquela foto que está aqui embaixo, ela acaba aplicando esse filtro nessa foto. Então essa foto acho que não é ideal para ela, mas vamos criar o filtro. Eu vou colocar o nome aqui, vou dar o nome de rosado para ela. Criar. Repara que já criei aquele filtro. Vamos colocar uma outra foto só para ver como que sairia. Vamos selecionar a nossa foto aqui padrão. Deixa eu ir em editar novamente no filtro. E agora lá no último, né, o nosso filtro mais rosado, repare que ela dá mais um aspecto mais avermelhado, mais rosado para a minha fotografia. Então a gente acaba criando também o nosso padrão de filtro, ou seja, quase um preset de forma bem simplificada, mas é legal você saber que vocês também têm a possibilidade de criar os seus próprios filtros. Legal, né? A próxima função é justamente esse solzinho, que quando a gente toca sobre ele, olha só, chama-se tom. Nessa ferramenta de tom, a gente tem vários seletores aqui para você fazer ajuste. Eu não vou passar em todas, porque algumas já são autoexplicativas, como por exemplo, a questão do brilho, então você consegue ajustar esse brilho manualmente, a questão da exposição, o contraste, então ele vai pegar um pouquinho mais de contraste nessa fotografia, são ajustes que você pode fazer manualmente. A gente conseguiu através de filtro? Consegue, mas aqui você tem uma liberdade maior para trabalhar a sua fotografia, então através do slider você consegue definir como que você quer aquela fotografia, mais saturada, com aquele verde mais saturadão, a camisa aqui, ou não, uma foto mais fria, menos saturada. Você consegue fazer esses ajustes, inclusive de temperatura, se quiser dar um aspecto mais quente para essa foto, ou mais frio, então vou dar um aspecto um pouquinho aqui mais quente, para simular aquelas luzes de mercúrio que a gente tem muitas vezes nas ruas. E uma questão legal, que é justamente também a opção de nitidez. Essa é uma opção que eu uso bastante para alguns tipos de fotografias, e vai trazer uma nitidez maior para as fotos, tá? Então vou tentar maximizar aqui para mostrar essa questão de nitidez. Olha só, vou selecionar a nitidez, vou aumentar. Repara que quando eu aumento a nitidez, olha só a questão da árvore, do cabelo, então dá um aspecto mais nítido para essa foto. Como ela não vai ser publicada desse tamanho, ela tá com zoom, aí eu coloquei o zoom aqui para vocês verem. Olha só agora como que ficou o antes e o depois da minha edição. Repara que a gente fez ajustes simples aqui de brilho, de contraste. No caso aqui a nitidez, então olha só como que já melhorou bastante a questão da nitidez. E outro que eu uso bastante também é a questão da definição, que vai dar um contraste maior também na parte preta. Então reparem, meus queridos fãs, que com poucos ajustes no editor fotografias nativo do nosso celular Samsung, a gente já consegue um ótimo resultado nas fotografias. Claro que existem aplicativos terceiros, mas dentro do aplicativo do editor de fotografias, você já consegue também um ótimo resultado. Bora continuar, não deixa a peteca cair, não pula esse vídeo. Olha só, vamos para mais uma dica. Agora a quarta opção aqui de recurso, que é esse sorrisinho, esse emoji sorrindo, que traz a opção desenhar, stickers e texto. Na opção de lápis, a gente tem 3 tipos de canetas, tá? A gente tem essa caneta mais básica, que é justamente para você desenhar em cima da sua fotografia. A função de desenhar é para dar liberdade total do que você quiser fazer na sua foto, tá? Se você quiser escrever na sua foto, você pode escrever, não precisa nem de uma caneta, como vocês viram. É uma função que dá para utilizar no dia a dia para quem faz validação de telas. Então você consegue capturar a tela e depois você consegue editar, colocando justamente os apontamentos, as correções que você tem que fazer nessa tela. Repara, pessoal, que quando eu seguro o dedo assim, olha só, ele vai fazer um autoajuste. Essa é uma dica, tá? Para não sair esses garranchos. Então, se você tem que fazer alguma marcação na sua tela, olha só, eu faço o círculo, seguro e automaticamente já vai fazer um círculo perfeito. Quero fazer uma seta, olha só, seguro, também vai fazer uma seta perfeita. Ah, preciso fazer o quê? Uma estrela. Vamos fazer uma estrela perfeita. Olha só, ele faz uma estrela. Ah, eu não quero nenhuma dessas, eu quero fazer um coração. Dá para fazer? Dá para fazer um coração. Vertão, dá para fazer desenhos mais elaborados do que apenas uma estrelinha aí como você fez?
Dá também, meu caro Sam, mas calma aí que eu já chego lá, tá? Então por isso mesmo é importante você não pular. Repara que a gente também tem a opção da espessura dessa caneta, não somente a cor, a questão também da opacidade, e a gente consegue mudar as cores. A segunda caneta ela tem um efeito um pouquinho diferente, que ela vai mudando a espessura conforme você passa na tela. Então vou fazer aqui um risco, olha só, ela muda um pouquinho essa questão, não é um traço linear. Então é um jeito diferente também de você escrever na tela. E a terceira caneta que tem essa estrelinha na parte de cima. E afinal, para que serve essa caneta? Lembra que você me perguntou de desenhos mais elaborados? É justamente essa aqui. Então digamos que eu vou fazer um desenho aqui. Digamos que aqui a Ju está tendo uma ideia. Então vamos fazer uma ideia. Isso aqui é uma ideia, gente? Não, mas olha o que aconteceu aqui na parte de cima. Só de eu desenhar um desenho bem rude, assim, bem meio que grotesco, ele já me dá várias opções meio que semelhantes. E olha só a ideia aqui. E aí eu consigo justamente ajustar. Não é um sticker, tá? Ele vai desenhar sobre a foto, mas ele vai colocar aqui. E aí eu dou um ok, olha só. Já tem o meu desenho. Bertão, faz desenhos mais elaborados, como vocês me perguntaram? Acho que sim. Vamos fazer aqui um desenho, só que eu não posso tirar o dedo da tela, tá? Eu vou fazer aqui como se fosse uma bicicleta. Será que ele vai pegar isso aqui? Olha só, pegou, cara. Olha só, a bicicleta aqui. Então eu tenho a bicicleta, tenho até mesmo uma moto. Olha só, moto de frente, moto de trás. Então é uma ferramenta inteligente que vai entender o seu traço justamente. E aí se eu não quiser eu posso deletar, tá, gente? Eu coloco aqui, olha só. Passa a borrachinha em cima dela. E é uma ferramenta para que você possa fazer, por exemplo, peças. Imagina que você está fazendo uma peça para o seu Instagram e precisa colocar alguns desenhos mais elaborados. É justamente essa ferramenta que você vai usar. Vamos fazer um outro desenho aqui. Vamos fazer uma coroa aqui em cima. Então coloquei uma coroa. Vamos ver se vai entender. Olha só que legal, cara. Olha que bacana. A gente consegue então fazer essas customizações e acaba sendo um formato legal para que você possa editar fotografias e colocar elementos de uma forma bem rápida nas suas fotos. E é uma ferramenta que vai ajudar muita gente, principalmente porque você não precisa sair caçando essas imagens para compor na sua fotografia e ao mesmo tempo até mesmo desenhos mais simples. Olha só, ele já sabe o formato que você desenhou e quais os desenhos que ele tem na biblioteca que podem te auxiliar para que você possa incluir na sua fotografia. Legal, né? O segundo pincel, na verdade, é uma caneta marca-texto. Ele é até mais apropriado para algumas fotos de documentos. Então, quando você tem essa foto de documento que você precisa fazer algumas marcações de texto sobre ela, como que vocês vão fazer? Lá no ícone de emoji, seleciona o marca-texto, você pode alterar a espessura, a cor. Eu gosto dessa segunda caneta aqui, que ela me permite fazer isso daqui. Eu coloco na linha que eu quero marcar, eu tenho a possibilidade, olha só, de trabalhar com a linha reta, então fica mais fácil fazer essa marcação. E repara que quando eu aplico, olha só o efeito, parece que foi feito em cima da foto, né? Parece que quando eu tirei a fotografia, já estava com essa marcação. Eu gosto mais desse formato. Posso mudar também a cor, então se eu quiser colocar, por exemplo, o verde, posso fazer também. Lembrando que eu posso mexer também na espessura, tá? Então deixa eu voltar aqui, essa aqui não ficou boa. Deixa eu colocar aqui, ó, marcar essa linha. E olha que legal, você consegue então fazer marcações em cima de uma fotografia. Os demais pincéis, eles têm um jeito diferente de trabalhar. O primeiro ele não trabalha, também é marca-texto, mas ele não trabalha com linhas retas. Então você tem a liberdade, por exemplo, de fazer, por exemplo, um risco. Então você tem essa liberdade de trabalhar sem precisar ser uma reta. Já os outros dois pincéis, eles funcionam para ocultar o texto. Ele vai sobrepor mesmo, ele não vai ficar marcado. Então tem a opção livre e a opção reta, a exemplo dos dois primeiros. Então quando eu seleciono esse marcador, olha só, ele me permite aqui ocultar esse texto. Então se você também tem um documento e você precisa tirar algumas informações para que não fiquem visíveis, você pode utilizar o quarto e o terceiro pincel. O terceiro pincel, ele chama-se caneta de mosaico padrão. Quando que você vai utilizar? Sabe quando você quer ocultar alguma coisa da sua foto, seja ali um texto ou alguma pessoa passando, você quer ali dar um desfoque no rosto? É justamente essa ferramenta que você utiliza. Aí você tem os três pincéis, a forma livre, a forma em linha ou utilizando alguns patterns, ou seja, padrões de imagens para você dar esse efeito de desfoque ou mosaico, né? Então vamos aqui na primeira opção, olha só, eu consigo justamente escolher a espessura e se eu quero um efeito mosaico ou um efeito desfoque. Então vamos fazer aqui, vai ficar um pouquinho grotesco, mas digamos que eu queira ocultar o meu rosto dessa foto. É só passar aqui, olha só, ele já vai ocultar, só que ficou grande pra caramba, né? Então vamos colocar esse mosaico com uma espessura bem menor. Então vamos colocar esse daqui que é menorzinho com a espessura de 20. E aí eu consigo dar aquele efeito mosaico
para ocultar o rosto. Ainda deixou um pouquinho, deixa eu colocar essa segunda opção, ó. Então é esse tipo de efeito que você vê em algumas fotografias quando quer ocultar não só o rosto, mas às vezes a marca, né? Então às vezes você não quer colocar alguma marca, alguma coisa no tipo, você pode optar também pelo efeito desfoque. Então você coloca aqui, vai no efeito desfoque e aí você consegue também ocultar aquela marca ou informação daquela fotografia de uma maneira mais rápida. Agora acabou os pincéis, mas a gente tem ainda duas opções aqui embaixo, os stickers, e aí os stickers serve para você fazer várias coisas, tá? Repara que a gente tem várias sugestões de stickers aqui para que você coloque na sua foto. Então é só você tocar aqui, aí você pode aumentar o tamanho, diminuir, você pode inverter, copiar. Deixa eu deletar aqui, vou colocar um outro sticker aqui que eu acho que vai ficar mais legal. Deixa eu colocar esse daqui, olha só. Deixa eu colocar esse aqui, olha só. Aí você consegue colocar os stickers, então é como se ele estivesse bravo aqui. E aí, não sei se ele tá bravo, ele devia estar pedindo comida para mim. E aí o bacana, pessoal, é que além dos stickers que você tem aqui, você pode colocar stickers da sua galeria. E qual que seria a função, por exemplo, de um sticker da sua galeria? Você pode utilizar como marca d'água para suas fotos. Então digamos que você é fotógrafo, precisa colocar a marca d'água da sua empresa nas suas fotografias. Então é um modo bem rápido também de você incluir marca d'água. É uma praticidade que você tem, você pode adicionar a logomarca, mas pode ser uma foto, pode ser outra coisa. Então eu vou selecionar, por exemplo, um avatar. E olha que legal, ele mostra aqui aquela ferramenta de ajustar a forma. Então se eu não quiser que fique tudo quadrado aqui, eu posso fazer aqui. Então lembra que a inteligência tá bem legal, né? Então eu não preciso fazer certinho, já vai se ajustar. Aí eu venho em avançar, já gerou aquele sticker, vou colocar uma bordinha aqui, olha só como ficou bem rápido, bem fácil, né, de fazer. E aí já adicionei também, olha só, o meu sticker na minha foto. Então o bacana é que você pode trabalhar com stickers da própria galeria Samsung. E aí tem alguns stickers padronizados aqui da Samsung Galaxy, algumas formas, clima também. Só que você tem vários outros stickers aqui, então olha só que legal. Você pode depois ficar brincando, é uma questão de editar, de brincar, mas é legal você saber que tem essas funções de stickers para que você possa brincar com as suas fotos e fazer também edições criativas. E para encerrar essa lista aqui, a gente tem o texto. Infelizmente, não temos muitas opções de fontes, tá? Então a gente consegue escolher entre apenas poucas opções, a gente tem 4 opções de fontes. Essa parte de texto eu gostaria de ter uma melhoria, porque como vocês podem ver, é algo muito básico, dá para você colocar texto, mas não dá para deixar algo mais elaborado. Bora continuar, pessoal, não deixa a peteca cair, porque tem muita dica legal, por isso não pula, certo? Tenho certeza que vocês vão aprender muito com esse vídeo. A próxima função fica aqui em 3 pontinhos. Repara quantas opções avançadas a gente tem aqui. E nesse ponto é onde muitos modelos Samsung não tem todas as opções. Por isso que é importante você verificar, porque não existe uma lista oficial falando qual modelo tem ou não tem determinado recurso. Por isso fica muito na questão do teste. E a primeira opção, efeitos faciais, está desabilitado, porque a inteligência aqui já atuou em cima da foto, viu que não é um rosto humano. E esse efeito só vai funcionar com uma foto de pessoa. Então eu vou selecionar essa fotografia aqui, para que a gente possa então habilitar os efeitos faciais. Agora sim está habilitado. E aqui a primeira opção é a suavidade. Infelizmente aqui eu não consigo dar um zoom para visualizar em tempo real essa questão da suavidade. Na verdade até consigo ver em tempo real, só que eu gostaria de conseguir dar um zoom para ver melhor, né? Ficou muito pequeno aqui, então a gente vou cancelar aqui. Olha só como que tá a foto, né? Então tem marcas de expressões, logicamente, né? Aqui são vários verões, vários carnavais. E aí quando eu venho aqui então pro efeito facial, a gente vou exagerar, tá? Vou colocar lá no 8, que é o máximo que dá. Aí eu vou dar um OK, porque agora eu consigo dar o zoom. E agora você vê que eu ganhei alguns anos aqui, certo? Olha só, deu aquela suavidade que você vê em muitas fotos de revistas. E já tirou aqui vários carnavais da minha foto. Então é uma opção para você suavizar fotos de rosto, né? Para você postar no Instagram. A gente sabe que muita coisa no Instagram não é realidade, mas a gente sabe que faz parte do jogo também, uma pequena edição para a gente também se sentir um pouquinho melhor, mais bonito, né? Em alguns casos é um pouco mais difícil, como no meu, mas a gente vai, né, fazendo essas edições aí para melhorar. E aí voltando lá nos efeitos faciais, agora eu dei o maximizar, ficou melhor. Então eu vou deixar assim para melhorar a questão de mostrar para vocês na tela, tá? O próximo item chama-se tom, para mudar um pouquinho a tonalidade da pele, então você consegue, olha só, dar um pouquinho mais de claridade. E a terceira opção é o queixo, você consegue, que seria o maxilar, né? Na verdade não é o queixo, você consegue afinar o maxilar. Então repara que está afinando o maxilar. Pessoal, esse efeito
dá para fazer em até vídeos, tá? Então tem muita gente que já aconteceu de ver pessoas pessoalmente e falar, nossa, mas você tinha um queixo menor, não sei o que, e a pessoa, não vou dizer quem é, são influencers famosos, estavam muito provavelmente usando esse tipo de efeito nos seus vídeos. É um efeito que tá aí para você caso queira utilizar. E aqui a gente tem os olhos, que também dá para aumentar um pouquinho mais os olhos, dar mais destaque para os olhos. E a outra opção que é o corretor pontual. Essa é uma função bem legal. Então essa aqui é o legal, é que dá para eu dar o zoom. Então repara, por exemplo, eu estava com uma marca de espinha aqui no nariz. Se eu passar, olha só, tá aqui no 25, certo? Que é o slider, eu posso colocar, olha só, aumentar um pouquinho esse corretor. E aí eu vou lá, olha só como que é fácil de utilizar. Só passar o dedo em cima. Passei o dedo em cima aqui, já apagou aquela marca de espinha. E aí, meus queridos sãos, vocês acabam achando tão legal que aí vocês vão perdendo a mão. Vocês vão acabando, olha só, oh, eu quero ficar um pouquinho mais novinho, quero tirar um pouquinho aqui essas rugas, esse pezinho de galinha aqui, olha só, pô, aqui, olha só como que é fácil. E aí você vai ficando cada vez mais jovem, cara. Olha só como que é fácil essa ferramenta. Essa é uma ferramenta fantástica, pessoal. Olha só o resultado. Se eu segurar, olha só, olha isso, cara. Putz, eu acho que ficou bem melhor assim, cara. Eu acho que eu vou começar a usar isso aqui nas minhas fotos do Instagram, porque realmente dá uma diferença bem legal, né? É uma questão pontual, tá como corretor pontual, dá para você trabalhar isso manualmente com o dedo, então é uma função legal para você utilizar. E as outras duas funções, essa aqui chama-se desfocar o fundo, ela vai desfocar o fundo. Aqui eu dei o crop da imagem, não tá dando muito bem para mostrar o desfoque no fundo, mas não é um desfoque tão bom, tá? Eu não indico que você utilize o desfocar por aqui, até porque a gente tem outro local para fazer esse desfoque dentro da galeria. E a questão dos olhos vermelhos. Hoje dificilmente pessoas tiram fotos com flash para sair o olho vermelho, é uma coisa que às vezes acontece. E aí, se acontecer isso, você tem a opção para remover os olhos vermelhos. Então é legal você saber que existe também essa função. Não é o caso aqui da minha fotografia e eu não tenho nenhum exemplo de fotos com o olho vermelho para te mostrar, mas é legal você saber que está aqui. Fez os ajustes, só dá OK. Lembrando que depois, olha só, você pode voltar aqui, então fica uma parte mais fácil. Não dá para dar o zoom lá dentro, a gente tem que dar o zoom antes de editar e depois a gente pode voltar aqui para o tamanho normal. Continuando, a gente tem também a opção de apagador de objetos. Essa é uma função bem legal, só que eu preciso selecionar uma foto mais apropriada para isso. Então vamos selecionar, olha só, vou selecionar essa foto porque muita gente vai falar, mas Vertão, aonde que você vai apagar nessa foto? Calma lá, meu querido Sam, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos habilitar aqui o nosso editor, vamos nos 3 pontinhos, apagador de objetos. Ele não apaga, pessoal, somente objetos da sua foto. Ele também tem apagar sombras e apagar reflexos. Olha só o que ele vai fazer. Tá vendo aqui? Eu estava na roda gigante, tem uma parte de vidro aqui atrás, onde ficou bastante reflexo, certo? Só de eu abrir essa foto no apagador de objetos, a inteligência artificial já identificou que tem reflexos nessa foto e que ele pode apagar apenas tocando aqui em apagar reflexo. E olha a mágica acontecendo. Olha só, aguarda, olha aqueles reflexos. Todos aqueles reflexos sumiram em um piscar de olhos e a foto ficou muito melhor. Olha isso, cara, olha que incrível. Maximizei aqui para que vocês possam ver como que a ferramenta tá poderosa. Esse foi o resultado depois, mas olha como estava antes. Tem reflexo na lateral, reflexo na parte de trás. Depois que eu apliquei, olha só, o depois. Removeu todo esse reflexo da parte lateral, aqui também tinha um pouco de reflexo. E olha que resultado muito melhor que ele deu para minha foto. Legal, né? Mas não para por aí, tá? Se você quiser apagar sombras da sua foto, você também pode. Selecionei outra foto de exemplo. Vamos lá então, apagador de objetos. Não vou apagar agora, tá? Aqui agora eu quero apagar justamente a sombra. Então repara que eu tenho aqui, ó, apagar sombras. E toda essa sombra aqui, olha só, vai ser apagada. Melhorou muito a minha foto. Olha só, novamente eu vou maximizar aqui. E olha só, o antes com as sombras e depois sem as sombras. E praticamente você não sabe que foi editado, né? Tá muito inteligente essa ferramenta, inclusive as sombras que estão aqui em cima do celular, olha só. O celular acabou ficando com mais vida, a sombra que tá também aqui em cima do óculos, do papel, olha só como que melhorou muito. E para apagar o objeto, pessoal, é muito simples. Seleciona aquele objeto, então só tocar sobre ele, vai clicar em apagar e olha só, a mágica acontece. Ficou um pequeno defeito aqui que não é problema, porque a gente vai lá, olha só, seleciona aqui onde está aquele problema e a mágica acontece novamente. Vou clicar em apagar, olha só, já quem diria que tinha algo nessa fotografia? Na verdade até a sombra, então a gente melhorar
muito a nossa fotografia utilizando essa ferramenta que de fato está incrível. Essa é outra foto que eu gosto de utilizar como exemplo do apagador de objetos, porque não é só o objeto que ela apaga pessoas também dessa fotografia. Então é só eu selecionar, clicar em apagar, a mágica já acontece. Essa foto ficou até muito boa, olha só, não preciso nem dar nenhum tratamento nessa parte, poderia até fazer isso aqui, olha só, mas está muito disfarçado o chão já, então está muito boa essa questão da remoção. Se eu quiser remover esse poste aqui, será que eu consigo também? Consegue, meu querido Sam. Novamente, eu vou fazer a seleção aqui de uma forma um pouquinho grotesca, tá? Nada muito fino para não perder tempo. Selecionei aqui, vou dar um apagar, vamos ver, olha só, já apagou aquele poste, esse pedacinho de outro poste que ficou aqui também, olha só. Vou dar um apagar e olha só, quem diria que nessa foto tinha uma pessoa e um poste aqui. E uma maneira muito rápida, em questão de segundos, eu fiz essa edição. Eu deixei a foto muito mais clean, dando total visibilidade aqui para o assunto da fotografia, que é eu e a minha esposa. Muito legal, né? E aí nesse caso, eu até vou salvar como uma cópia para que vocês possam ver o antes, olha só, o antes e o depois. Muito legal. Se eu postar na internet, dificilmente alguém vai reparar que tinha um poste aqui e uma pessoa. Olha só, será que você repararia? Comenta aí nos comentários que eu quero saber. Bora continuar com os efeitos avançados, tenho certeza que você se animou ainda mais, certo? E agora a gente tem a opção cor diária. Como que funciona? Toda a minha fotografia vai ficar preta e branca e onde eu tocar aquela cor naquele ponto vai ficar colorido, tá? Então eu posso segurar o dedo sobre para ter uma ideia melhor da cor. Então olha só, eu vou arrastando aqui e aí eu vou colocar em cima da minha camisa que tá meio que como se fosse um azul marinho, né? E aí olha só, ele já deixou, já entendeu que a minha camisa e o meu tênis que são azuis já deu destaque e o restante da fotografia está em preto e branco. Posso continuar? Vou colocar aqui na tonalidade da pele. E aí repara que como a tonalidade da pele está um pouquinho similar ao do chão, ele também pintou o chão. Se eu não quero o chão naquela cor, eu vou lá com a minha borracha e posso apagar, tá? Então aí eu tenho um trabalho um pouquinho mais manual de ajustar justamente a intensidade aqui do pincel. E aí eu vou fazendo esse ajuste. Aí eu vou perder um pouquinho mais de tempo aqui. Não é o intuito desse vídeo, só estou mostrando aqui para vocês que aí você tem um trabalhinho um pouquinho mais manual de limpar outras coisas da fotografia para deixar somente colorido aquela parte que te interessa. É um efeito bacana para você dar um destaque em um certo assunto da sua fotografia. Próximo recurso chama-se estilo. Então eu já selecionei uma outra foto aqui para a gente trabalhar sobre. E olha só, no estilo a gente tem estilos que não são filtros, são estilos que são aplicados à sua fotografia. Então aqui é um estilo lápis de cor, ele dá uma impressão que é um desenho, né, que foi feito a lápis de cor, ou seja, eu tenho aqui também tinta azul, olha como que fica bem legal na fotografia. Então a gente tem vários tipos de estilos para que você possa aplicar na sua fotografia. Tem aqui aquarela, cubista. O bacana disso daqui, pessoal, deixa eu deixar nesse cubista aqui, o bacana é que você não precisa aplicar esse efeito em toda a sua fotografia, você pode aplicar somente em algumas partes. Então olha só, tem um ícone aqui que se eu clicar nele, ele vai entender nessa fotografia e vai já deixar, olha só, a fotografia da pessoa, no caso a minha esposa, diferente, ou seja, deixou ela realista e na parte de trás deixou ela no modo cubista. Vamos deixar no modo que dê até para identificar mais fácil, olha só, no tinta azul, como que ficou. Aí você vai falar, Bertão, mas aqui no cachorrinho ficou metade real, metade desenhado. Aí vai depender do estilo que você quer. Só que aí, meu querido, olha só, tem um ícone aqui que passa despercebido, que é uma caneta, mas quando você toca sobre ele, ele muda para borracha. Se eu deixar na borracha, olha só, onde eu passar aqui agora, ele vai tirar aquele efeito justamente em cima aqui do cachorrinho e vai deixar ele realista, tá? Então aqui também é aquela parte que você faz um pouquinho manual e olha só, aqui ele já deixou realista. Ah não, eu quero deixar ele também em formato de desenho, então vamos lá passar aqui, ó, mudei para caneta e aí eu deixo ele aqui em formato de desenho. Então passo aqui, ó, eu posso passar sem medo em tudo aqui, então é como se a minha esposa estivesse alimentando um animalzinho em desenho animado. E aí vocês conseguem trabalhar de uma forma bem legal. Eu senti falta aqui, pessoal, até fazer alguns testes aqui durante o vídeo, uma opção de voltar, ou seja, só apagar um pouquinho sem querer alguma coisa, quiser dar um voltar, eu acabo não conseguindo colocar essa opção de voltar. Mas olha que legal que você consegue os efeitos, né? Então você consegue aqui, por exemplo, fazer algumas customizações. Eu acho que ficou muito legal essa questão da tinta azul que eu coloquei. Na questão aqui do desenho também, olha só, fica bem legal, né? Então é um jeito também de você trabalhar as suas fotografias para trazer algo mais estilizado. E a última opção do quadro avançado chama-se mistura de cores. É uma opção para você trocar cores da sua fotografia, ou seja, não gostou do portão azul, quer colocar outra cor. Basta apertar no conta-gotas,
Aí você vai colocar, olha só, a cor que você quer trocar. Então eu selecionei o azul do portão. Lembrando que se tiver outra coisa azul, ele também vai trocar tudo que tiver azul na fotografia. E aqui no slider, olha só, eu consigo então mudar a questão da matiz da cor. Então eu consigo colocar um pouquinho mais esverdeado, tudo mais. Consigo mudar também a saturação. Então se eu quiser deixar bem saturado aquele portão ou menos saturado, então deixa eu voltar aqui na matiz para 0, para setar aqui, deixar aqui -3, tá bom? E olha só, eu consigo trazer mais saturação ou menos saturação para a cor azul e consigo também melhorar a questão da luminância. Então são coisas pontuais que você consegue fazer na sua fotografia. Outro exemplo, eu não quero trocar a cor, mas eu quero dar mais saturação para minha camisa. Mesma coisa, conta-gotas, seleciono a camisa aqui e aí em saturação eu consigo aumentar a saturação aqui da cor azul. Olha só que legal. Vou dar um pouquinho mais de luminância também aqui. Olha só como ficou o antes e o depois, só mexendo na tonalidade da cor azul. Legal, né? Salvar como cópia, a gente já viu durante esse vídeo. E o redimensionar é justamente se eu quiser diminuir essa imagem de resolução. Eu tenho esse tamanho original, dependendo de onde você for postar. Se você quiser reduzir o tamanho desse arquivo, você pode reduzir nessa opção de redimensionar. Então ele vai redimensionar, vai diminuir a questão de pixels e aí consequentemente também diminui o tamanho do arquivo da fotografia. Chegamos então ao final de todas as opções do seu editor de fotografias. A última é o sobre o editor. Quando você entra nessa tela, ele vai buscar atualizações. Então é importante também você chegar nessa tela para verificar se tem atualizações para o seu editor de fotografias. E meus queridos Sans, na descrição, clicando em mais, vocês vão encontrar formas de apoiar esse canal. Somos um canal independente, não temos patrocínios, os vídeos são diários. Se você puder contribuir de alguma forma, será super bem-vindo e esse apoio vai ser revertido para a produção e melhoria contínua desse canal. Claro que isso para quem puder contribuir, porque a sua contribuição também é assistindo esse vídeo e carimbando esse like. Então por isso eu aguardo vocês em um próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!